Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de Jesus, a essa casa de oração. Hoje, como na mensagem inicial, nós conversaremos um pouco sobre família. Ali fala sobre famílias felizes, né? Então nós vamos procurar entender que nem sempre a nossa família ela pode ser perfeita, porque a perfeição, como o professor disse, nós estamos caminhando para alcançá-la, mas que nós podemos ser felizes. Mesmo não tendo a perfeição absoluta, nós podemos caminhar junto com a família para encontrar um caminho feliz. Então, por mais que nós vivenciamos todos os dias a família, estamos sempre ali juntos com a família, ainda nós temos alguns resquícios que nós precisamos compreender e entender um pouquinho melhor sobre ela. E hoje eu propus trazer um pouquinho sobre a visão espírita do que seria a família. No dicionário, nós encontramos o significado de família como sendo um conjunto de pessoas, em geral, ligada por laços parentescos, que vivem sobre o mesmo teto e ou pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si pelo casamento, pela filiação ou mesmo a adoção. Parentes, parentela, entre outros significados. Já Divaldo Franco, através da sua mentora Joana de Ângeles, ele descreve família no livro Constelação Familiar como: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalando assim as suas estruturas. Então, quando a gente conversa sobre família, nós não podemos deixar de recordar que nós somos espíritos imortais, que nós nos aprimoramos através das nossas múltiplas reencarnações. Sabemos que é impossível progredir sem reencarnar. Então, nós justamente reencarnamos para progredir. E sabemos que Deus nos ama profundamente. E eu gosto de frisar sempre que nós devemos deixar aquele conceito de que Deus castiga, de que Deus é arbitrário. Não, Deus não castiga e Deus não é arbitrário. Deus, ele é nosso Pai e nosso guia. E a família é uma escola abençoada por Deus. E é uma escola de total importância para a nossa evolução, tanto moral quanto a evolução espiritual. E isso acontece, essa evolução moral e essa evolução espiritual, justamente através dessas múltiplas reencarnações que nós passamos. Então, os benfeitores espirituais, lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, eles nos ensinam que o egoísmo é o vício mais radical e dele deriva todo o mal. Dizem eles: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Então, através dessa fala dos nossos amigos benfeitores, nós entendemos que é de extrema importância e extremamente necessário a gente abolir o egoísmo que existe entre nós. Abolir o egoísmo e substituí-lo pela prática do bem, pela prática do amor e pela prática da caridade. E Deus, o nosso Pai, ele conhecendo profundamente as nossas fragilidades e conhecendo profundamente os perigos que o egoísmo representa para nós, ele, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, ele criou um mecanismo, justamente para auxiliar a combater o egoísmo. Então Deus criou a família. E criando a família, ele criou laços de proximidade, sendo físicas ou laços de afetividades que nós deveremos trabalhar justamente para a destruição do vício do egoísmo. E justamente nessa busca pela evolução, nessa busca pelo progresso, como já dito anteriormente, é indispensável a gente reencarnar várias vezes, quantas vezes foram necessárias, porque somente Jesus tem a perfeição absoluta. E até nós chegarmos a essa evolução, nós vamos precisar passar degraus por degraus.
E através dessa busca pelo progresso e pela evolução, é necessário então que o nosso retorno a esse mundo material aconteça. E para que esse retorno ao mundo espiritual aconteça, precisa existir a união de um óvulo com um espermatozoide. E então dando início à formação do ser. Se esse feto, ele desenvolvendo-se, então nós estaremos novamente no palco da vida. Portanto, nós já chegamos ao mundo físico, nós já chegamos aqui devendo gratidão aos nossos pais biológicos. Não necessariamente nós vamos conviver com nossos pais biológicos, mas nós temos através deles a oportunidade do regresso. Então nós deveremos ser gratos justamente pela oportunidade do regresso. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14, os laços de sangue, eles não estabelecem necessariamente o laço dos espíritos. O corpo, ele procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito, porque o espírito, ele já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também o seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir à prova. E a espiritualidade então conclui que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão, de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então, como dito na mensagem inicial, a questão das famílias felizes, não quer dizer que necessariamente nós teremos a perfeição em família. Nós teremos conflitos, teremos divergências, até porque um pouco mais à frente a gente vai entender que nós não somos todos iguais e nós temos que respeitar essas diferenças. E nem sempre nós estaremos tendo uma boa convivência com aqueles laços de sangue, né? A família. Mas através deles nós vamos procurar evoluir, nós vamos procurar transmitir o amor, nós vamos procurar reparar os erros do passado. E no livro dos Espíritos, na questão 484, Allan Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? E os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores, como os homens viciosos, ou que possam vir a sê-los, daí a sua afeição, por causa e semelhança das sensações. Erros inimigos do passado, provavelmente família nessa vida, né? Então a gente procura sempre estar voltando, como a gente já viu, a gente reencarna, a gente implora para aqui estar, justamente para reparar esses erros. E junto lá no nosso plano reencarnatório, nós buscamos encontrar desafetos passados, justamente para progredir, para nesse momento então se encontrar o perdão e se encontrar o amor. E Allan Kardec, ele confirma ainda dessas diferenças, né, que existem entre os seres da mesma família, que às vezes acontecem as discórdias, né, as desavenças. Ele coloca que isso acontece de nós algumas vezes não nos familiarizarmos com alguém que esteja no nosso sangue, na nossa família. E ele coloca então que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Então, a sintonia, né, acontece através da energia de cada um. E é comum, por exemplo, que muitas pessoas se sintam mais próximas, às vezes, de amigos do que dos próprios familiares.
Mas isso não quer dizer que nós não devemos amar os nossos familiares, que nós não devemos conviver com eles de uma forma através do amor e da caridade. Até eu li em alguma passagem, eu não me recordo aonde agora, que conviver com aquele familiar que você tem alguma dificuldade, aprender a amá-lo, perdoá-lo, é a maior prova de caridade dessa existência. Porque às vezes é difícil a gente conseguir fazer isso, mas é uma das maiores provas de caridade. Às vezes sentimos-se mais próximos dos amigos, justamente mais confidentes, onde você se sente mais afeiçoado, mas nós não devemos esquecer que nós também temos que criar um vínculo com a nossa família, aprendendo a amá-los e a respeitá-los. Então, dentro desse contexto, dentro do contexto espírita, nós temos as famílias espirituais e as famílias corporais. As famílias espirituais são aquelas ligadas pelo laço do espírito, são aquelas que são ligadas pelas afinidades e elas são mais duráveis. Elas fortalecem-se através do crescimento e da evolução. E nós sempre nos reencontramos, seja ele no mundo espiritual quanto no mundo físico. Nós nos conectamos através do laço do amor. E esse laço, esse carinho, esse amor, ele não se perde durante o desencarne e nem mesmo durante a vida. Então a espiritualidade benfeitora, ela proporciona sim o reencontro aqui, nesse plano físico. Já as famílias corporais, elas são frágeis como a matéria. E as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a nossa necessidade do esforço. Qual é o nosso esforço que nós estamos fazendo para melhorar essa convivência? Qual a nossa dedicação e empenho para que nós possamos transformar essa família corporal em uma extensão da nossa família espiritual? A obrigação de vivermos com os laços consanguíneos faz com que a gente desenvolva vínculos, de afetividades, então, entre espíritos afins como espíritos devedores, aquilo que eu falei um pouco anteriormente. Então, nós vamos ter que conviver, nós vamos ter, a partir do nosso plano reencarnatório, a busca por sanar dívidas. Então, na nossa família vai ter espíritos afins, como também espíritos devedores. E aqui a gente está para nos reencontrarmos, para que um dia nós possamos formar uma única família universal, como Jesus diz, um só rebanho, um só pastor. Aí você pode estar se perguntando, mas a minha família, ela é constituída por vínculos espirituais ou por vínculos corporais? Aí eu diria que o que realmente importa é a gente saber que através do amor tudo se renova. Que se não existir amor, não importa se nós temos uma família espiritual ou uma família corporal, mas sem o amor, nada se renova. Nós necessitamos do amor. E sabemos também que não existe acaso na criação divina. Ainda no livro da Constelação Familiar, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, eles esclarecem que esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações de espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso, a que todos se encontram submetidos, analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidade a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará a reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia no lar. Então, nós imploramos para nascer. Nós temos lá, a partir de um processo reencarnatório, nós imploramos para aqui estar e para aqui evoluir. E nós precisamos, então, compreender, vou frisar, que cada encarnação terrena,
ela pode ser compreendida ou como uma escola, ou como um hospital, ou mesmo como um cárcere. Quais são as diferenças entre essas três comparações? Entre escola, entre um hospital e entre um cárcere. Então, numa escola, vamos dizer assim, que nós estamos numa família para aprender. Numa escola, a gente tem um aprendizado das virtudes. Quais que seriam essas virtudes? Então, nós precisamos, essas virtudes, elas serão, o aprendizado dessas virtudes se darão através do amor, através do perdão, através da bondade e da caridade. Um hospital, ela é a cura das mazelas. Quantas famílias possuem pessoas que precisam estar ali para ser amparados através das suas curas das mazelas, né? Necessitam de um amparo hospitalar. Já uma prisão é quando o espírito, ele se apega ao materialismo, quando ele se apega às lamentações. Será que as lamentações nos colocariam de forma de uma família feliz? Já a prisão é também deixar de lado a oportunidade de crescer espiritualmente que lhe foi dada. Cada um de nós, então, faz a sua escolha. Você quer uma escola, você quer um hospital ou você quer um cárcere? A família, ela é uma instituição divina. Como nós já vimos, Deus criou a família justamente para a nossa evolução. E com o planejamento que antecede essa vida terrena, nós temos como principal objetivo o nosso crescimento espiritual e, junto com o nosso crescimento espiritual, auxiliar ao crescimento espiritual dos outros membros da família. Talvez nem todos tenham o mesmo conhecimento que nós temos, mas nós, através do amor, através do perdão e através da caridade, nós talvez conseguimos chegar a esse auxílio, né, espiritual a esses outros membros da família. O nosso reencontro com o passado, ele é inevitável. Sabemos que nós vamos encontrar ele dia ou mais dia, reencarnação mais reencarnação, nós vamos ter esse encontro com o nosso passado. E nós não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem que nós possamos ajustarmos com todos à nossa volta. Então, por que não começar esse ajustamento através das nossos laços familiares? Algumas vezes, nós somos impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade. Mas Deus é tão perfeito, né? Deus faz tudo com perfeição, que Ele possibilita esse reencontro através da adoção. E através da adoção, nós recebemos em nossos lares também companheiros do passado, ligados por nós, ou por amor, ou pela dor. Mas Deus é tão grandioso, a adoção é um ato tão grandioso de amor, que Ele comprova a fragilidade dos laços consanguíneos, e temos aí a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração, ela é extremamente vigorosa. E Deus jamais permitiria, jamais negaria a possibilidade de sermos pais e educadores. Então, a adoção foi uma forma que Ele encontrou de nós nos ajustarmos com o passado e, da mesma forma, contribuir com o amor, o perdão e a caridade. Então, não importa o lado formal da família, não importa qual a estrutura que a família apresente no momento. O que realmente importa é a gente aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta através da família, através da convivência familiar, seja ela com carinhos, com alegrias, com afetos, as conquistas futuras que nós teremos com os desafetos do momento, lembrando que os afetos de hoje serão nossos amores de amanhã, né? E através disso completar a grande proposta de Deus, que é estabelecer na Terra, então, a família universal.
e essa família universal ligada através da humanidade e através dos laços de respeito e de fraternidade. Então vimos que a família, ela é o meio que Deus criou para que o espírito, né, que ali reencarnar, possa aprender a viver e a pensar no outro. Foi uma forma que Deus encontrou da gente conviver com o diferente de nós. Porque numa família nem todos pensam igual, nem todos são iguais, nem todos têm a mesma índole, nem todos, né, andam da mesma forma. Então Deus criou a família para que esse espírito ele conseguisse conviver com o diferente, para que ele conseguisse conviver com a tolerância, viver com a resignação, como também exercitar então o perdão, e assim a gente poder desenvolver-se mais rápido, né? A gente conseguisse subir alguns degraus aí no nosso planejamento reencarnatório. Atualmente, como já dito, as famílias elas estão com uma estrutura bastante diversificada. A família ela vem exigindo dos seus membros atitudes bastante corajosas, tanto de renúncia, como de dedicação, como de acolhimento fraterno, e essas oferecendo assim então oportunidades grandiosas de nós revermos nossos relacionamentos, da gente compreender o outro, compreender a escolha que ele fez quanto família, como também nós temos que, através disso, vou frisar, entendermos que o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes é uma das caridades mais importantes que nós temos que fazer nessa existência. Nos lares atuais, nós encontramos situações delicadas e bastante desafiadoras, onde, por exemplo, a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam muitas famílias. Estão ali incorporadas na rotina familiar e que, quando frágil, sem base, sem estrutura e desconhecendo o principal endereço do amor, que é o de Jesus, ela deixa-se vencer pelo desânimo, ela deixa-se vencer pelo abandono, vencer pelo desespero, pelo ódio, pela mágoa e pela revolta. Então nós temos que vencer, nós precisamos vencer. Mas qual que é o melhor caminho para vencer? Através do amor e do perdão. Então a gente vê assim a necessidade de urgência do despertar do ser, do nosso despertar. Nós precisamos despertar para o conhecimento da nossa realidade espiritual, para que nós possamos compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar, eles não são castigos. Deus não castiga. Portanto, nós não somos vítimas da criação divina. São situações que são geradas por nós mesmos. Às vezes, algumas situações que acometem dentro das famílias são situações geradas por nós mesmos. Espíritos imortais que estamos em trabalho de aprendizado e de evolução. E todas essas mazelas, todas essas situações que ocorrem, elas têm sempre uma finalidade útil. Uma finalidade para que a gente aprenda a viver com os desafios do dia a dia, a viver os desafios da família. As experiências na trajetória física transformam-se em lições, em aprendizado, em sabedoria, tudo isso para a ascensão do nosso espírito. Todas as situações, todas essas aflições, elas poderiam ser vivenciadas de uma outra forma, caso o amor fosse escolhido como guia e roteiro. Seria mais fácil a gente passar por algumas situações se nós tivéssemos sempre o amor como guia e roteiro. Somente o amor, ele dispõe de recursos extremamente valiosos para que então possamos passar por todas essas situações. Somente o amor, ele nos oferece recursos poderosos. Quais seriam esses recursos que o amor nos transmite, nos oferece? A paciência, a coragem, a perseverança, o perdão
a compreensão ao próximo e principalmente a confiança em Deus. Que às vezes nós deixamos de confiar em Deus devido a alguns problemas que surgem mesmo dentro da nosso seio familiar como fora deles. Então nós deixamos de acreditar em Deus. A partir do momento que nós voltarmos a ter essa confiança em Deus, encontrar o caminho do amor junto com Jesus, as coisas se tornarão mais fáceis dentro da sua família. Não que nós não teremos problemas, mas nós poderemos ser famílias felizes. Então, nosso maior trabalho, a nossa maior tarefa hoje é a boa convivência familiar. Na sociedade, nós poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social. Mas se no lar nós estivermos devendo a paciência, o perdão, a tolerância, o respeito, a atenção e indulgência, de nada valerá a nossa evidência no mundo. Nada vai importar além se nós não pensarmos na nossa família, pois nós estaremos falhando com o nosso principal compromisso, que é o sucesso das nossas relações familiares. E é assim que nesse convívio familiar, dentro dessa família, desse corpo familiar, que nós deveremos propor a nós, primeiramente a nós, se alguém ver a mudança em nós, provavelmente, quando é algo positivo, provavelmente eles vão seguir para esse mesmo caminho. Então, se nós propor a nós diminuir o nosso egoísmo, aprender a dividir, a repartir, a dar atenção e a conviver com o diferente de nós e principalmente aceitar as pessoas como são, nós vamos conseguir chegar a um patamar de evolução maior do que aquele que estamos aqui hoje sendo proposto. E nós, geralmente fora do lar, é mais fácil a gente pensarmos somente em nós. Fora do lar, muitas vezes nós acabamos por usar máscaras que favorecem os nossos relacionamentos com outras pessoas, para talvez ser aceito em um outro ambiente. Mas é na intimidade da família, é junto dos seus, é que você mostra realmente quais são os seus valores morais. Quem eu sou dentro da minha família? Quem realmente nós somos dentro da nossa família? Qual é o meu eu que eu demonstro dentro de quatro paredes? Então, o lar, ele é uma escola que Deus criou para que nós aprendêssemos a conviver de uma forma fraterna, a amar de diferentes formas, amar como pais, amar como irmãos, amar como os avós, marido, esposa, amar como madrasta, padrasto, sogro, sogra, mas amar todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se uma família fracassar na tarefa de reeducar aquele espírito que chega, toda a sociedade sofrerá as consequências. Toda a sociedade terá consequências trágicas desse fracasso. A partir do momento que a família se unir, se modificar e junto de si reeducar o espírito que chega, todas as mazelas do mundo serão curadas também. Em Jesus no Lar, no capítulo 1, Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, ele relembra Jesus orientando-nos. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno que nos parece distante? Se nós amamos a Deus, que nós apenas o sentimos, que nós não o vemos,
Como que nós não vamos amar o irmão próximo que está ao nosso lado? Será que nós amamos então verdadeiramente a Deus? A família, ela é uma estrutura da sociedade. Ela é exportadora de homens e mulheres para formarem, para construir então, a partir dessa reeducação que acontece no seio familiar, para reconstruir o mundo, chegar possivelmente a esse mundo de regeneração. E a família, ela é uma instituição divina, como já vimos anteriormente, e ela vai sobreviver heroicamente todos os desafios que ela ver pela frente, através do amor, através da caridade e através do perdão. Nós precisamos urgentemente valorizar a família, independente da forma que ela se compõe. Nós precisamos amar, acolher e perdoar. Então, lembrando também que através, junto com os aprendizados que a família traz, tudo aquilo que a gente aprende com a família, temos que lembrar que também para restauração de algumas dívidas do passado, do pretérito, em relação então a essa construção familiar, nós solicitamos para Deus a oportunidade da gente viver a ausência da família física. Mas isso não quer dizer necessariamente que nós não vamos constituir laços de amor ao próximo. Nós podemos não entender nessa vida, nesse momento, o porquê da gente não construir uma família física. Mas lá, através do nosso plano reencarnatório, nós vamos, a gente vai conseguir entender que nós escolhemos esse processo para que através das afinidades e os exercícios de solidariedade e de amizade, a gente conseguisse trabalhar com o coração, com o amor, com a caridade, avançando então assim a real expressão de caridade como Jesus nos ensinou, que ele pregou e viveu em todos os momentos, antes e depois do seu desencarne. Então, a partir do momento que nós escolhemos vivenciar uma vida física sem uma família física, sem uma esposa, sem filhos, né? Porque nós vamos ter nossos pais, que é aqueles que nos deram a vida, mas que nos permitiram aqui estar. Mas se a gente não constituiu uma outra família, não casou, não teve filhos, isso não quer dizer que necessariamente nós estamos sozinhos. Ao contrário, nós vamos trabalhar o exercício da solidariedade e da amizade, que também são uma forma de família, uma forma de acolher de formas múltiplas, né? Então, nós vamos acolher vários seres através do amor. E diante dos desafios que nós vivenciamos no nosso convívio familiar, nos é imprescindível a gente buscar o apoio na verdade. É imprescindível a gente buscar um amparo no Evangelho de Jesus, para que nós possamos então vencer todos os compromissos luminosos que nós elaboramos lá no mundo espiritual. E para finalizar, e não menos importante, nós precisamos sempre lembrar que não importa qual seja a nossa estrutura familiar, a única solução que nós temos para ter uma família feliz é amar mais e principalmente amar dentro dos nossos lares. E para sustentarmos os nossos compromissos aqui e os nossos compromissos reencarnatórios, é preciso urgentemente levar Jesus para dentro dos nossos lares, pois somente o amor, e em suas infinitas expressões, porque nós temos o amor, ele pode ser expressado de diversas formas, e esse amor, ensinadas e vividas por Jesus, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Obrigada e uma boa noite a todos.